Olá, boa tarde. Muito obrigado pela sua carinhosa audiência conosco aqui todos os dias na TV Cuiabá, canal 11.1, no programa Comando Geral. Nosso entrevistado de hoje é o Jeremias dos Santos, formado em Direito, em História, mas atua em todo o território nacional, vamos dizer assim, num setor específico que é o da comunicação. E eu já explico isso. Ele é coordenador da rádio comunitária do CPA, a CPA-FM 105.9, secretário de Políticas Públicas do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é o FNDC, conselheiro do Conselho de Participação Social do Governo Federal e atual presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Jeremias, é um prazer recebê-lo aqui para esse bate-papo. Vamos falar aqui tudo sobre rádio comunitária, sobre essa democratização do acesso à comunicação, enfim, como está esse panorama por todo o país. Bom dia Éder, bom dia os telespectadores, né, desse canal, das redes sociais, né? Para nós é um prazer, obrigado por esse espaço para a gente falar do rádio, principalmente das rádios comunitárias, falar da conjuntura política atual, seja a nível federal, estadual, municipal, e falar de comunicação, né? A gente passou aí por uns momentos, uns perrengues danados nesses últimos 4 anos, e creio que milhões de brasileiros agora estão dando mais importância para a democracia, porque se existe uma coisa interessante e importante que o ser humano criou na Terra nesses últimos 5, 10 mil anos, é a democracia. Então nós temos que, independente de partidos políticos, independente de visão ideológica, nós temos que sempre defender a democracia. Muito bem, antes da gente adentrar especificamente na questão das rádios comunitárias, de uma maneira geral, você faz parte desse Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, né? Queria que você explicasse para o nosso público no que consiste esse Fórum Nacional, se ele já apresenta algum resultado concreto, qual é a pauta, se existe uma periodicidade para essas reuniões, se são online, presencial, enfim, o que é o FNDC? Bom, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação foi criado em 1991, só que ela já vinha atuando antes da Constituição de 88, na pré-constituinte, onde conseguiu coordenar e colocar alguns artigos que tratam da comunicação social na nossa Constituição Federal. Artigos esses que até hoje não foram regulamentados, né? Então o Fórum tem esse papel de lutar pela democratização. Nós atuamos num setor extremamente importante, que é a comunicação, mas extremamente difícil, né? Do ponto de vista que hoje muitos proprietários de rádios e TVs comerciais acham que manda no Brasil, acham que manda na democracia, acham que manda no dinheiro público, que é a verba pública de mídia. Ou seja, nós temos esse grande problema, né? E hoje, com esse advento das redes sociais, com as fake news, ficou muito mais forte e presente isso. E nós temos que tomar cuidado, né? Principalmente hoje, de ter uma análise crítica de tudo que a gente lê, de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente assiste, para a gente não estar cometendo crimes e, pior, cometendo, muitas vezes, um desatino contra o nosso próprio país. Veja você que de 2016 para cá, com o golpe que aconteceu, o país só desandou, as pessoas ficaram mais pobres, nós tínhamos tirado o Brasil do mapa da fome, voltamos para o mapa da fome, porque o que interessa para nós, a nossa passagem aqui na Terra, é ter uma vida decente, uma vida digna, né? Ter um trabalho, ter uma casa para morar, ter um salário decente, ter seus filhos estudando na escola pública de qualidade, na universidade, a hora que abrir a geladeira, ter comida, né, para os nossos filhos. Ou seja, é isso que é importante para nós. E nesses últimos tempos, nesses últimos 6 anos, desvirtuaram a pauta, né? Colocaram pauta que são pautas individuais, né? Por exemplo, discutir a questão do aborto. Ora,
Isso não é pauta isso não é pauta do dia a dia da interferência, por exemplo, nos grupos do WhatsApp. Nós temos que discutir o seguinte: o governo que está aí está gerando emprego? O governo que está aí está gerando uma política habitacional? Nós tivemos, por exemplo, no último período, no governo federal e no governo estadual não construiu uma casa, Éder. O governo federal não construiu uma habitação. Quer dizer, como é que vive um pai de família, um jovem que vai constituir família, né? E precisa de uma casa para morar? Então, nós temos que discutir, nós, trabalhadores e trabalhadoras, nós temos que discutir pauta que interessa para nós. E quem faz essa pauta, na maioria das vezes, é o meio de comunicação. É o meio de comunicação que quer pautar, por exemplo, o governo Lula. É o meio de comunicação que quer pautar a sociedade brasileira, e não deve ser isso. Nós da sociedade, por isso que existe o movimento social organizado, por isso que existe o FNDC. Para isso, o FNDC quer pautar a sociedade, para dizer para a sociedade a importância da democratização da comunicação. As rádios comunitárias, por exemplo, é um exemplo concreto da democratização da comunicação. Por quê? Porque antigamente, para falar numa emissora de rádio, era muito difícil. Falava quem eram os amiguinhos, quem era dos partidos políticos dele. E numa rádio comunitária, você que já esteve por lá, Ed, você sabe que numa rádio comunitária tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem que falar, independente de partido, se é de direita, se é de esquerda, se é extrema-direita, todo mundo vai ter seu espaço. Por quê? Porque esta é a democracia. Independente se eu concordo com você ou não, nós temos que sempre respeitar a democracia. Não fazer do que muitos meios de comunicação fizeram nesses últimos 10 anos e principalmente nos últimos 6 anos, né? Fazendo pauta totalmente fora dos interesses dos trabalhadores. Tanto é que nós viramos aí um país onde o trabalhador despolitizado vota no cara que vai votar nele lá contra ele. Por exemplo, a reforma trabalhista de 2019 mentiu para o povo, o meio de comunicação mentiu para o povo de que ia fazer uma reforma trabalhista para gerar emprego, muito pelo contrário. Aí depois, em 2019, com a reforma previdenciária do governo Bolsonaro, mentiu para o povo que ia beneficiar o povo, e hoje nós temos uma situação concreta onde nossos filhos dificilmente terão condições de aposentar com a atual legislação. Então são essas pautas que a gente precisa ficar atento, e para isso que existe o FNDC, para que chame a sociedade. No FNDC ele é composta por movimentos sociais do Brasil todo, seja uma associação de moradores, uma associação ambiental, um sindicato de trabalhadores, uma central sindical, ou seja, são aqueles que fazem o movimento social que compõe o FNDC, e o FNDC está aí para dizer para os governos: olha, nós precisamos democratizar a comunicação, nós precisamos regulamentar o artigo 220 da Constituição Federal, o artigo 221, o artigo 223, o artigo, se não me engano, 54. São essa pauta que o FNDC vem lutando, e nós sabemos que é uma luta muito árdua. Por quê? Porque, primeiro, que o meio de comunicação não é pautado. Então, a gente agradece você de chamar nós para o teu programa para discutir isso, porque isso você dificilmente vai ver numa TV, vai ver numa Globo da vida, numa Bandeirante, numa Record. Muito bem, se a gente está falando em democratização do acesso à comunicação, nada mais justo, não é isso, do que dar a oportunidade, principalmente às minorias. No caso de minorias, nesse sentido aqui, eu estou falando especificamente na comunicação das rádios comunitárias, né, que enfrentam aí uma concorrência desleal, enfrentam tubarões da comunicação por todo o país, que às vezes criam barreiras para que vocês possam crescer. E dentro disso eu te pergunto, o acesso à comunicação no Brasil, ele está concentrado em grandes grupos? Como adquirir uma concessão, ou como implantar, ou como criar, como colocar em efetividade uma rádio comunitária, uma rádio, não vou dizer filantrópica, não é a palavra, mas uma rádio que não tem fins lucrativos, ou aquilo que eventualmente fature é aplicado na própria atividade. Como é para poder se criar uma rádio comunitária, e como que é essa concorrência hoje no Brasil? Bom, primeiro dizer que na década de 80 nós tivemos várias rádios, naquela época chamava de rádios livres, né, que foram colocadas no ar por influência do movimento social, principalmente do movimento sindical. E na década de 90 isso ampliou,
Diz Augusto que nós chegamos a ter no Brasil mais de 20 mil rádios comunitárias de baixa potência. Na verdade, naquele momento falava de rádio livre ainda, né? No ar, e isso colocou em xeque o Estado brasileiro. Naquela oportunidade era governado por Fernando Henrique, né, que era o presidente, e acabou sendo colocado no Congresso Nacional um projeto que originou hoje a lei chamada a Lei 9.612, aprovado no dia 19 de fevereiro de 1998. Portanto, na semana que vem, essa lei vai completar 26 anos. Essa lei regulamenta as rádios comunitárias, onde a rádio comunitária era de baixa potência, de 25 watts, numa torre de 30 metros, e, infelizmente, colocaram numa área de abrangência de 1 quilômetro, né? Sendo que nem a rádio do padre, aquela rádio que nós conhecemos na década de 70, 80, onde o padre colocava lá na torre, no cume da igreja, né, uma corneta, nem essa rádio pega num quilômetro. Imagina uma rádio comunitária com 25 watts. É impossível 25 watts com torre de 30 metros você pegar só no quilômetro. Só apenas no raio de 1 quilômetro. Você pega no raio de 5 quilômetros, de 10, dependendo da altura. Por exemplo, uma rádio lá na Chapada dos Guimarães, você pega ela aqui na periferia de Cuiabá. Por quê? Porque está a mais de 800 metros do nível do mar, né? E com uma torre ainda de 30 metros e com mais de 25 watts, ela vai chegar aqui em Cuiabá. E está errado isso? Não está errado. O que está errado foi a lei, e pior, o que está errado foi o decreto. Então, os interessados podem constituir através da associação de comunicação, associação cultural, associação ambiental, e quando o Ministério publica o edital, essa associação apresenta a documentação da entidade, da sua diretoria, não pode ter vínculo político. Por exemplo, quem for da diretoria não pode fazer parte de uma diretoria de um partido político, não pode ter vínculo religioso. Portanto, não pode ter padre na diretoria, não pode ter pastor na diretoria, não pode ter vínculo parentesco, né? Por exemplo, não pode ter diretor, não pode ser pai, mãe, irmão, irmã, não pode ter esse parentesco e entrar com esse projeto, né? Por exemplo, agora em abril, o governo federal vai publicar editais para a região centro-oeste. Aqui em Mato Grosso, nós temos quase 50 municípios que ainda não têm uma rádio comunitária, mesmo depois de 26 anos da lei. Então vai ser publicado agora, o governo Lula publicou o Plano Nacional de Outorga no final do ano passado, já publicou o primeiro edital, agora vai publicar o segundo, que vai ser em abril, onde vai contemplar praticamente todos os municípios mato-grossenses que ainda não tem uma rádio comunitária. Então esses municípios precisam se organizar através dessas entidades, criar essas entidades, né, e apresentar essa documentação conforme a solicitação do edital. Você é um dos fundadores, se não o fundador, da rádio comunitária lá da Grande CPA, um dos maiores bairros do Centro-Oeste brasileiro, congrega ali CPA 1, 2, 3, 4, adjacências, somando aquele contingente habitacional ali, considerando todas as regiões, deve ultrapassar 150 mil habitantes, né? Qual o alcance da CPA-FM nesse contexto e qual a história do nascimento dessa rádio comunitária? Bom, você sabe que o CPA é uma região mais alta de Cuiabá, né? Ela está ali mais ou menos em torno de... Cuiabá está em torno de 160 metros, né, acima do nível do mar. A região do CPA está 200, tem região lá que chega a mais de 240 metros acima do nível do mar. E ali com a torre de 30 metros, na posição que nós estamos, numa posição central daquela região que é o CPA 2, a gente tem um alcance ali toda a região do CPA, inclusive entrando ali para a região do Cochupó, ali que está bem abaixo de nós, que é Osmar Cabral, Pedra 90, então a gente atinge aquele região que está vindo lá o contorno leste hoje, né? Aquela região a gente atinge, né? E ali a gente disputa com a outra emissora que tem no Cospó. E não é interesse nosso disputar, interesse nosso é ficar na região do CPA. Essa rádio ela foi fundada em 1998 por dirigentes de sindicato, de associação de moradores de bairro, de militantes, né, daquela região.
nós conseguimos uma liminar através da Abraço de Mato Grosso, na época articulou isso e nós entramos com a ação da justiça, conseguimos uma liminar. Na época, o único juiz federal que tinha esse entendimento de que o processo é burocrático, mas principalmente porque a burocracia era intencional por parte do Ministério das Comunicações, era o juiz Julier Sebastião, e aí todos os processos de demandas das rádios comunitárias de Mato Grosso que caiu na vara, que era acho que era a primeira vara ou quinta, ele deu liminar. Nas outras que caíram em outros juízes extremamente conservadores e tal, não concederam, né? E aí a Rádio CPFM teve essa sorte, né? Na hora de girar lá o computador, caiu e conseguiu essa liminar. Entramos no ar no aniversário de Cuiabá, no dia 8 de abril do ano 2000, e o nosso processo estava em tramitação no Ministério, e nós só fomos conseguir uma outorga do Ministério já em maio do ano de 2006. Né? De lá para cá nós estamos aí com toda a dificuldade, né? Você mesmo passou por lá, sabe como que é a dificuldade de uma rádio comunitária, não tem acesso à verba pública, seja federal. Estadual nós tivemos em alguns momentos no governo do Braulio Maggi, em alguns momentos no governo do Sival, governo do Pedro Táxi não tivemos nada. Aliás, o governo do Pedro Táxi, eu gosto de ressaltar nas minhas conversas, foi um governo que quase ninguém lembra. Nesse dia, a coisa foi, eu não sei o que aconteceu com o Pedro Táxi, foi um cara que surpreendeu na política, surpreendeu como procurador, e aí foi governador, quase ninguém lembra. Você vai conversar com as pessoas, faz a história que é de governo, e o cara pula Pedro Táxi, aí fala, pô, mas Pedro... Puta, é mesmo, tem... Por quê? Porque não deixou marca nenhuma, né? Muito pelo contrário, né? Passou, infelizmente, né? Tinha muito, né? Depósito de muita gente achando, acreditando e tal, e não aconteceu. Neste governo atual, Mauro Mendes, nem reunião nós tivemos com o Mauro Mendes. Você tem uma ideia como que é o tratamento. Fica aí o recado ao Fábio Garcia, né? Que é o secretário-chefe da Casa Civil, e também a Laís, que é a secretária de Comunicação do Estado. As rádios comunitárias desempenham um papel fundamental dentro das comunidades. Virar as costas para esse setor é dar as costas para a comunidade, é dar as costas para a população, principalmente aqueles que estão vivenciando o dia a dia, o cotidiano, dentro dos bairros. Então, não sei se essa é a melhor política. Falando aqui... Principalmente, Ed, só não cortando você... Por conta da interpretação jurídica. Ora, como um governo interpreta de uma forma e o outro não? Significa que o que a gente sempre falou, a lei de rádio comunitária, a lei 9.612/98, ela nunca disse que é proibido o governo federal, estadual e municipal de colocar a verba pública na rádio comunitária. Elas podem receber emendas parlamentares? Pode, porque ela é uma Algum deputado estadual na história da rádio comunitária CPA-FM colocou alguma emenda parlamentar? Nem deputado estadual, muito menos vereador. Tá aí, Botelho. Acabamos de dar um recado para o Fábio Garcia, vai um recado para você também. Principalmente você que está querendo ser prefeito da capital aqui mato-grossense, de Cuiabá. Não dar uma atenção para as rádios comunitárias que têm essa capilaridade, que têm esse alcance, que têm essa formação de opinião setorizada lá dentro do bairro, vivenciando o dia a dia e os problemas. E nenhuma emenda parlamentar, até hoje a rádio comunitária CPA-FM recebeu, vai me perdoar, não é para o Botelho o recado, é para todos os deputados estaduais, isso é uma pouca vergonha. Me perdoem a franqueza em dizer isso, né? Porque não é possível que nós assistamos a uma condição dessa natureza, de algo que beneficia a comunidade, nenhuma emenda parlamentar de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil, que permita modernizar a grande CPA-FM. Fica o apelo, né? Não só ao deputado Botelho, ao Fábio Garcia, mas especialmente a todos os deputados federais, aos 3 senadores da República e aos 25, 24 deputados estaduais. Na Prefeitura de Cuiabá, nós tivemos alguns momentos também, né? O atual prefeito nós tivemos, mas depois parou, no ano de 2023 não tivemos nada, anterior no primeiro mandato e até 2022 tinha um repasse para 3 emissoras de Cuiabá, depois cortou, né? E outros prefeitos no passado tivemos alguns só. Câmara de Vereadores, nesses 20 e poucos anos da rádio comunitária, vai fazer 24 anos, nós tivemos uma vez, um mês só. Foi uma vez que veio, a gente até surpreendeu, depois falou, opa, que bom, né?
deu reconhecimento e tal, nunca mais votou. Não foi só um mês, fizeram um teste, uma experiência. Ou seja, o problema da verba pública é que ela é tratada como se fosse de quem está no poder. E não é, uma verba pública é do povo, né? E quem que fiscaliza a entrada desses recursos? Suponhamos aqui, vou nominar, né? Que amanhã o deputado Botelho, o deputado Dr. João, a Janaína Riva, o Wilson Santos, que é da comunicação também, né? Que deveria ter um olho especial para as áreas comunitárias, especialmente ele, que é apresentador também. Como é que fica? Colocou-se lá uma emenda parlamentar. Quem fiscaliza a aplicação desse recurso, a transparência disso? Esse caso deve ser o Ministério Público, né? Agora, com relação à verba de mídia, quem fiscaliza, em primeiro momento, é o Tribunal de Contas. Porque aí tem toda a papelada, tem todo o comprovante de vinculação, tudo para ser fiscalizado. Ou seja, é uma aplicação que há fiscalização, não há o risco de desvirtuar para aquilo que o projeto se apresentou, é isso? Não, porque no caso de rádio são spots que entram no ar, né? Então você vincula lá a agência de publicidade que é contratada pela prefeitura, mas nós queremos, né, nessa campanha que nós chamamos, uma campanha de dengue, por exemplo. Poderia estar agora, neste momento, ainda mais dengue que está na situação que está o Brasil hoje. A própria vacinação, né, a própria Covid em Cuiabá aumentou nesses últimos dias. Então são essas campanhas que nós fazemos e nós temos um detalhe, né? A gente faz e chama as pessoas para dar entrevista, o secretário, o chefe de setor, alguma coisa. Por quê? Porque, na verdade, a tarefa da rádio comunitária, como nós estamos ali mais perto do povo, é uma tarefa diferente de uma rádio comercial, né? É uma tarefa de dar espaço, né? Por exemplo, a rádio comunitária hoje, ela tem um papel de defender a cultura local. Quem é que dá mais espaço para a cultura local se não é a rádio comunitária? A rádio comercial tem quando tem dinheiro. Tem rádios comerciais aqui em Cuiabá que faz projeto, mas você vai ver lá, está lá dinheiro. Governo do Estado, governo municipal, Assembleia Legislativa, ou seja, faz, mas você sabe que faz, mas não é vocação, faz porque tem verba, né? Tem grana. E nós fazemos por vocação, por quê? Porque nós entendemos que é papel de uma rádio comunitária, primeiro, fazer o jornalismo local, o que está acontecendo aí naquela região, naquele bairro, naquela localidade, e segundo, defender a cultura local, essa cultura que foi construída nesses 524 anos de Brasil para esse povo rico, né? Que é os índios, negros, brancos, né? Então nós temos que fazer essa defesa, para que não fique só essa cultura que tentam implantar aí, uma cultura misturada com uma cultura americana, né? Então, são essas vocações que a rádio comunitária tem. E nós jamais temos intenção de disputar com rádio comercial. E sabemos que em muitos municípios a rádio comunitária lidera em audiência, né? E outro, nós sabemos que ainda em milhares de municípios o principal meio de comunicação ainda é uma rádio comunitária. Por quê? Porque as rádios regionais, elas hoje fazem parceria com outras rádios, por exemplo, com a Jovem Pan, né, que traz um produto acabado lá dos grandes centros, da cultura de São Paulo, da cultura do Rio de Janeiro. E quando você faz uma programação local, defendendo a cultura local, nós temos muitas emissoras a nível nacional que tem muitas audiências. Eu vou citar aqui a Bahia, o próprio Piauí, a própria região do Nordeste, onde as rádios comunitárias lideram na sua audiência. E também ressaltar a nossa capilaridade. Hoje nós temos hoje 5 mil rádios comunitárias otorgadas, trabalhando em cerca de 3.500 municípios. Com esse edital, com esse Plano Nacional de Outorga que o governo lançou, nós vamos chegar aí a mais de 4.500 municípios, ou seja, nós vamos chegar quase na sua totalidade dos municípios. Municípios pequenos, municípios de 2.000 habitantes, de 5.000, de 10.000, de 20.000 habitantes, né? Hoje, de acordo com o IBGE de 2010, hoje 70% dos municípios brasileiros têm uma população de 5.000 a 20.000 habitantes. É justamente onde nós estamos. Por quê? Porque esses municípios não têm grana para as rádios comerciais, né? Então eles não estão lá. Quem estão lá somos nós. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo comercial. Estamos conversando hoje aqui com Jeremias dos Santos, presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Um minutinho, a gente está de volta. De volta aos nossos comerciais, bem rápido.
Estamos conversando hoje aqui com Jeremias dos Santos, presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Nós tivemos uma novidade agora recente, acho que vindo para cá, né, para essa gravação, coincidentemente, o governo federal, através da SECOM, emitiu uma portaria número 15, né, e acho que trata aí da questão de apoio, patrocínio. Gostaria que você comentasse sobre isso, sobre essa portaria, se você tem isso atualizado ou não, e o que isso significa para o segmento das rádios comunitárias no Brasil. Éder, o governo federal, através do Ministério da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, acabou de baixar uma portaria de número 15, né, no dia de ontem, foi publicado hoje, né, foi circulado hoje, onde trata do cadastramento das rádios comunitárias para poder agora ter verba pública do governo federal nas rádios comunitárias, né, para as rádios poder estar divulgando, né, os feitos, né, do governo federal, assim como faz em rádio comercial, em TV comercial. Isso é uma vitória histórica, né, a primeira TV que a gente está anunciando isso a nível do Brasil. É uma vitória histórica, por quê? Porque Abraço, a Associação Brasileira de Rádio Comunitária, desde quando nasceu, no dia 25 de agosto de 1996, lá na cidade de Praia Grande, ela vem nessa luta. Primeiro, para ter rádio comunitária. Segundo, para ter todos os municípios brasileiros para ter uma rádio comunitária. Terceiro, para ter vários canais de rádio comunitária no município. Quarto, para a gente ter acesso à verba pública de mídia. E nós nunca conseguimos ter. Por quê? Porque lá atrás, quando foi aprovada a Lei 9.612, no dia 19 de fevereiro de 98, o secretário, aliás, o ministro de Comunicação era o Sérgio Mota, o famoso Sérgio. E ele já tinha feito o decreto, só que nesse período entre a lei e a regulamentação através de um decreto, o decreto 2.615, ele faleceu. Aí entrou o ministro Paulo, esqueci o nome, Pimenta da Veiga. E o Pimenta da Veiga que baixou o decreto. Esse decreto, ele foi um decreto sacana, porque ele regulamentou a lei, só que ele colocou artigos que não tem na lei. Por exemplo, a área de abrangência de 1 quilômetro, que eu falei anteriormente, né? Que nem a rádio do padre tem um alcance de 1 quilômetro. Pega muito mais, né? Na hora que o padre liga lá para chamar os fiéis para uma missa, para uma festa, né? Para uma reunião. Então... E numa região metropolitana isso não faz o menor sentido. Isso talvez faria sentido se colocássemos lá em Alto Paraguai, talvez Nobres, enfim, que é uma cidade extremamente pequena, o raio de 1 quilômetro significa alguma coisa. Agora, em Cuiabá, o raio de 1 quilômetro significa nada. Justamente, e isso permitiu que os procuradores dos municípios, dos estados, do governo federal, fizessem interpretação jurídica dizendo, olha, como só pega no raio de 1 quilômetro, nós não vamos colocar verba numa emissora que só pega no 1 quilômetro. Por quê? Porque os munícipes estão no todo o município. Você que foi servidor público de ponta, foi secretário, né? Você sabe que muitas vezes eu falo, procurador, faça um parecer, mas que não dê o que esse pessoal está querendo. Foi isso que fizeram com a rádio comunitária. Então, historicamente, a Abraço vem fazendo em todos os governos, no primeiro governo do Lula, no governo do Fernando Henrique, no primeiro governo do Lula, no segundo governo do Lula, no governo da Dilma, no primeiro, no segundo, depois naquele lá que deu o golpe lá, que foi presidente, do próprio Bolsonaro, e agora no Lula, né? Desde o ano passado nós fizemos 2 plenárias a nível nacional, levando os dirigentes de rádios comunitárias de toda a região brasileira, pressionando o governo, pressionando o parlamento, já estava até em choque já, eu com a assessoria lá do Paulo Pimenta, sabe quando você vai numa reunião e a coisa não acontece? E de repente hoje nós somos surpreendidos com a edição dessa portaria, onde abre agora a possibilidade de verba para o conjunto das rádios comunitárias no Brasil todo. Então isso... Lula deu um tiro certo? O Lula já entra para a história, né, com esse edital, entrará ainda mais para a história se alterar o decreto, acabar com esse negócio de raio de 1 quilômetro. E o governo tinha sinalizado no ano passado, a gente chegou até a bater palma para o segundo homem do Ministério das Comunicações, de repente recuou. E aí nós fomos também descobrir por que recuou, porque a bancada evangélica da comunicação,
foi para cima do governo, juntamente com a bancada da ABERT, foi para cima do governo e falou, olha, se você der qualquer coisa que melhore a situação das rádios comunitárias, nós vamos deixar de votar nos projetos do governo. Olha, daí nasceu, isso é impacto, daí né? nasceu o ódio da Abrace, daí nasceu esse debate incisivo contra o deputado federal Silas Câmara, do Amazonas, que recentemente teve a sua cassação aprovada, né, está com recurso contra isso. O que o Silas Câmara, do Amazonas, fez que irritou tanto a Abrace? Abraço. Bom, Silas Câmara já tinha tido um comportamento anterior, antes dessa de colocar faca no pescoço do governo federal, de dizer que se ajudar a rádio comunitária, eles não iam votar em projetos que interessam ao povo brasileiro, e o governo recuou, né? Mas nesse agora já demonstra que o governo vai para cima também, vai atender o interesse da rádio comunitária, precisa atender o interesse da democratização da comunicação no nosso país. O Silas Câmara é o seguinte, ele é relator há mais de 3 anos de um projeto de lei aprovado no Senado Federal. Foi o primeiro projeto que a nossa luta conseguiu conquistar no Senado Federal, que foi em julho de 2018, onde o projeto de lei apresentado pelo então senador do Distrito Federal, Hélio José, que aumenta a potência de 25 watts para até 150 e de um canal, né, porque a rádio comunitária só funciona num canal, numa frequência no município, para até 2 canais, né? E esse projeto foi aprovado por unanimidade dentro do Senado Federal, diga-se de passagem, um momento histórico que aconteceu em julho de 2018. E esse projeto tramita até hoje, há mais de 5 anos, dentro da Comissão de Comunicação da Câmara Federal. E que tem como relator, há mais de 3 anos como relator, o deputado Silas Câmara, deputado do Partido Republicano do Estado do Amazonas. É um Roberto Marinho, que tem hoje no Amazonas, é dono de muitas rádios e TVs, né? E esse deputado sentou em cima, não apresenta projeto de lei. O único projeto que ele apresentou relatório para votar, foi no ano passado, aí nós fomos para cima dele, que é um projeto seguinte, que também foi aprovado no Senado Federal. Esse projeto proíbe a rádio comunitária de usar a frequência FM. Ora, se a gente fosse de AM, tudo bem, não tem que usar FM. Mas nosso transmissor é de FM. Você já viu que um projeto babaca, um projeto que não tem porquê. Se rádio comunitária funciona na frequência modulada, não tem porquê você proibir. E só que esse deputado, ele é muito sacana, né? Embora seja evangélico, embora seja pastor, eu tenho que falar isso dele, mas ele é sacana. Por que ele é sacana? Porque lá nessa comissão tem mais de 30 projetos que tratam de rádio comunitária em tramitação. Pra você ter uma ideia, Éder, o primeiro projeto de lei para alterar a lei de rádio comunitária foi apresentado, foi dado entrada na Câmara no dia 5 de dezembro de 1998. E até hoje esse projeto não foi apreciado. Veja você como que os caras tratam os bagrinhos, né? Nesse caso as rádios comunitárias, na Câmara Federal. E esse deputado, nesse projeto para proibir a utilização da frequência FM, ele arrolou 33 projetos nesse projeto e mandou arquivar todos. Ora, um verdadeiro absurdo. Aí nós fomos para cima dele, né? Criou esse problema. Existe uma frente parlamentar das rádios comunitárias? Existem deputados engajados nisso, a favor de vocês? Boa pergunta, boa pergunta. Nós conseguimos também, ano passado, através da nossa primeira plenária, convencer os parlamentares da importância de uma frente parlamentar. Tanto é que foi apresentado 3 projetos, a criação de 3 frentes. Acabou sendo criada do deputado Jadiel Alencar, na época ele era do PV, né, lá de Piauí. Foi aprovado, né, a indicação dele, e hoje nós temos a Frente Parlamentar Mista em apoio às rádios comunitárias, só que essa frente precisa de mais deputados, né? Não adianta o deputado assinar lá e não foi. Por exemplo, nós queremos um discurso na tribuna lá, defendendo as rádios comunitárias, nós queremos um discurso nas comissões, né, que os deputados atuam defendendo as rádios comunitárias, e isso a gente não tem visto, né? Então não adianta criar uma frente e não ter uma atuação no dia a dia, né? O que nós precisamos hoje é de deputados que fiquem sempre antenados com as reivindicações
com tudo aquilo que acontece no mundo das rádios comunitárias. De alguma forma, até para somar aqui com essa questão, de alguma forma há uma ação coordenada em todas as FMs comunitárias hoje no país, no sentido daqueles que têm sua programação diária, daquele que tem seu programa semanal, falarem a mesma língua, de informar a sociedade, de informar o comunitário na ponta final, de que tudo isso está acontecendo, que é preciso cobrar do seu deputado estadual, do seu deputado federal, do seu vereador, do seu senador, né, do seu governador, enfim, mobilizar de uma certa forma, através da própria rede, para que sensibilize esses parlamentares? Boa pergunta. Existe a orientação por parte da Abraço, agora o problema é lá na base se isso é executado. Por quê? Porque a maioria dos dirigentes de rádio comunitária, e hoje nós somos mais de 50 mil dirigentes, né, nessas 5 mil rádios outorgadas, e vão crescer ainda mais, não tem essa politização, não tem essa organicidade. Né? Por quê? Nessa coisa aí, a ABERT dá show. Por quê? A ABERT você tem proprietário de rádio de direita, de extrema direita, de esquerda, né? Nós temos vários dirigentes de rádios comerciais de esquerda, né? Que tem uma outra compreensão da comunicação. Só que quando a ABERT tem uma decisão lá e vai agir, vai para cima do governo, eles vão juntos. É diferente da rádio comunitária. Aqui o cara está falando, não, eu não sou do Lula, eu sou do Bolsonaro, portanto eu não vou participar do Abraço. Eu não sou de ninguém, tá? Eu sou do pastor, eu sou do padre, Não é isso. O que precisa ser acatado é todo mundo junto em cima. Olha, o próprio dirigente da rádio comunitária, Éder Moraes, ele não sabe da potência que ele é. Ele não sabe da potência que é uma rádio numa cidade, principalmente quando só tem ele lá, só tem aquela emissora, principalmente onde a internet ainda é muito fraca, né? Porque a gente sabe que essa internet 5G aí foi mais balela, né? Que até hoje não chegou. Aqui em Cuiabá tem lugar que você vai aqui que não tem internet. Você vai ali na guia, a minha internet não funciona, né? Então, o radiodifusor das rádios comunitárias não sabe a força que tem para ir para cima, né? Por exemplo, este ano, nós acabamos de tirar ontem, né, por coincidência, uma reunião nossa, nós modificamos a data da nossa terceira plenária, que vai acontecer agora no dia 21, 22 e 23, em Brasília, onde nós vamos discutir nossos problemas, vamos lá para cima do Congresso Nacional e vamos para cima do presidente Lula. O presidente Lula precisa ampliar a democratização, o presidente Lula precisa fazer uma correção histórica nesse decreto que criou essa área de abrangência de 1 quilômetro, para que ele realmente faça, seja o nome na história das rádios comunitárias. Agora, o que precisa fazer? Os dirigentes das rádios comunitárias precisam ir para Brasília, porque comunicação, quem manda é uma lei federal, quem regulamenta é o Executivo Federal, não é aqui no município que se dá, não é no Estado, é no governo federal, é lá em Brasília que nós temos que ir. Está difícil, tem dificuldade para chegar, tem que fazer um esforço, faça cotinha, faça bingo, alguma coisa, arrecada fundo e vai para lá. Se cada rádio comunitária enviar um dirigente, nós vamos ter 5 mil dirigentes dizendo, presidente Lula, altere o decreto, Congresso Nacional, respeita a rádio comunitária, agiliza. Não é possível um deputado cassado ficar 3 anos em cima de um relatório, de um projeto e não apresenta relatório. Apresenta, é democrático, apresente, se ele é contra, apresenta o relatório que ele é contra, se ele é a favor, apresenta o relatório que é a favor, mas ele não pode ficar em cima. Isso é um desrespeito ao Senado Federal, porque esse projeto foi aprovado lá, isso é um desrespeito aos seus pares, isso é um desrespeito às rádios comunitárias do Brasil todo e principalmente o povo brasileiro. Muito bem, estamos conversando aqui com Jeremias dos Santos, ele é o presidente nacional, né, das rádios comunitárias em todo o país, colocando aqui as dificuldades que o setor apresenta. E nós vamos a um breve intervalo comercial, é apenas 1 minutinho, a gente vai estar de volta caminhando para a retinha final aí do nosso programa.
De volta aos nossos comerciais, conversando com o presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, o Jeremias dos Santos. Jeremias, meio que passou batido, mas eu observei na sua fala que as rádios comunitárias, as FMs comunitárias, elas trabalham num canal único, né? Ou seja, esse raio de atuação nesse mesmo canal, que é o 105.9, é isso? Daqui de Cuiabá, 105,9. Isso. Nessa mesma frequência, né, de 105.9, hipoteticamente aqui, a gente vai com o sinal da CPA-FM, de repente, nessa mesma frequência, muda para uma rádio comunitária de outro bairro, aí de repente, nessa mesma frequência, de acordo com o seu deslocamento dentro da cidade, muda para um outro bairro. Isso é justamente para que o sinal de um termine onde começa o do outro? Pois os congressistas que aprovaram a lei de rádio comunitária lá em dia 19 de abril de 98, essa foi a grande, eu não vou falar sacanagem, né? Eu acho que foi a grande interferência da ABERT para que resultasse nessa questão. Proposta original, 3 canais para o município. Proposta original, 250 watts. O que eles aprovaram? 25 watts e um canal para o município. Só que aí um canal para o município, aí nesse entendimento do decreto de abrangência de 1 km, aí possibilita criar várias rádios numa frequência só. Ora, com transmissor de 25 watts e com antena, aliás, com uma torre de 30 metros, você vai criar interferências. Por exemplo, aqui em Cuiabá. Que Cuiabá tem 4 rádios comunitárias otorgadas na frequência 105,9. Nossa cidade irmã, Várzea Grande, tem 4 rádios comunitárias otorgadas na frequência 105,9. Ou seja, você tem 8 rádios comunitárias otorgadas no universo aqui de quantos quilômetros? No raio de 30 quilômetros? De 20? Né? Então, aí cria esse problema. Se você sair do CPA e ir até o aeroporto, você vai ouvir várias rádios comunitárias. Né, mas na mesma frequência. Na mesma frequência. Qual que é a proposta nossa que foi aprovada no Senado? Que era de mais 2 canais, aprovou mais um. Se você consegue colocar mais um canal, já melhora a situação. Se fosse 3 canais, seria melhor, por quê? Porque aí nós podíamos fazer a triangulação. Né? Você está lá no Cusposto, você está no CPS, está no centro, você está lá na região da Copamil, então você pode, aí ninguém vai causar essa interferência. Mas o conceito de rádio comunitária, por isso que eles mudaram para rádio comunitária, era rádio livre, foi esse entendimento. Para os congressistas naquela época, acha que rádio comunitária é só ali naquele... Na verdade, eles aprovaram a lei de rádio paroquial, né? Que é aquela abrangência pequena. E mais com transmissão de 25 watts, não tem como você fazer isso. Então, portanto, nós precisamos ampliar o número de canais. Essa é outra grande proposta nossa, por isso que nós queremos que o presidente Lula mude o decreto 2615/98, tira essa área de abrangência e aí possibilita de criação de mais canais, sem inclusive alterar a lei original. Né? Na questão dessas rádios comunitárias, nós somos focados aqui, essa entrevista vai para o Brasil todo, aí, pela rede YouTube, pelas redes sociais, enfim. Eu estou concentrando mais aqui, exemplificando a rádio CPA-FM 105.9, porque é a primeira, talvez, aqui do município de Cuiabá, e é onde nós estamos, né? Aqui na capital de Mato Grosso, Cuiabá. Como é a gestão do dia a dia de uma FM comunitária? As pessoas que lá trabalham, é contrato de trabalho, são voluntários, podem ir lá e solicitar do Jeremias, que é o presidente dessa diretoria executiva, enfim, como ele pode atuar, de que forma, como você vai selecionar isso, como vai ser um fator de corte para você poder colocar uma programação? Bom, primeiro que nós temos vários modelos de funcionamento de rádio comunitária. Rádio comunitária que consegue articular o mercado local, que ele consegue ter uma verba, ele tem funcionário contratado, carteira assinada. Rádio comunitária que não consegue ter recursos, ele trabalha muito com pessoas voluntárias. Né? Por exemplo, chega lá um cidadão ou uma cidadã e diz, olha, eu tenho um sonho de fazer um programa em rádio. Mas o que você quer abordar? Eu quero fazer aqui um programa ambiental. Eu quero tratar do meio ambiente. Qual que é o seu tempo? Eu só tenho tempo no final de semana.
tem condição, fala, nós vamos avaliar o seu projeto e nós vamos, com certeza terá. Né? Eu tenho aqui um projeto para falar sobre o movimento sindical, sobre o mundo do trabalho, com certeza vai ter. Eu sou aposentado, eu tenho um sonho de ser comentarista esportivo, de ser narrador esportivo, eu faço isso aqui na periferia, nos bairros, então eu faço isso, com certeza vai fazer parte da nossa equipe. Então é dessa forma que a gente trabalha aqui na CPFM. Em lugares onde o rádio é mais valorizado financeiramente pelos comerciantes locais, você tem rádio que tem 6, 7, 10 funcionários contratados. E agora com esse advento das novas tecnologias, você você faz futebol, por exemplo, na periferia, jogando áudio pelo rádio e jogando o vídeo pelo YouTube, pelo Facebook, ou seja, com esse advento dessas novas tecnologias, o rádio que o pessoal achava que ia estar embaixo, muito pelo contrário, ele pega essa nova tecnologia, apropria dela e sai mais forte. Né? Então é dessa forma que a gente funciona. Hoje na Rádio CPFM, por exemplo, nós temos vários aposentados, né, que estão lá conosco. E também faço aqui o convite. Se você tem um sonho de ser um comunicador, quer fazer um programa no rádio, quer fazer um programa esportivo, quer narrar, quer comentar, tem uma proposta de uma programação segmentada, nos procure a Rádio CPFM, que com certeza você terá espaço, porque é dessa forma que a gente funciona no Brasil todo. Né? Se você tem um programa cultural, se você é da área da cultura, se você quer fazer um programa, por exemplo, Agenda Cultural de Cuiabá e Varza Grande, ou se você quer fazer se é um artista, procure a gente, porque é esse tipo de gente que nós queremos dentro das rádios comunitárias. Aliás, as rádios comunitárias nasceram dessa forma, né? Com a dona de casa, com a empregada doméstica, com o motorista de ônibus, com o advogado, com o servidor público, ou seja, ela é constituída pela gama de trabalhadores que nós temos dentro da nossa comunidade. 3 prioridades da sua gestão frente a Abraço. No governo federal, alterar o decreto, queremos que o presidente Lula, que vem fazendo um bom governo em vários setores, né? Esse habitacional que eu digo porque eu sei, eu convivo isso, eu moro na periferia, eu sei da problemática que e eu quero que ele entre para a história alterando o decreto 2615. No parlamento, que tenha mais respeito e que faça discussão dos nossos projetos de lei. Não é possível ter projeto parado no Congresso Nacional há 25 anos. É isso que nós queremos. E na nossa gestão nós queremos discutir conteúdo. As rádios comunitárias precisam melhorar o seu conteúdo. Por quê? Porque você melhorar o conteúdo, quem ganha com isso é o nosso povo brasileiro. A rádio não é só para ficar tocando música. A rádio não é só para o patrão querer que o governo federal faça privatização, que faça isso, que faça aquilo. Não. Rádios é para melhorar o padrão de vida do povo brasileiro. Eu acredito no meio de comunicação em cima disso. É para defender a nossa soberania, é para defender o nosso Cerrado, é para defender a nossa Amazônia, é para defender o nosso Pantanal, é para defender um governo que faça políticas voltadas ao emprego, política voltada ao setor habitacional, política voltada à defesa da cultura. A cultura ela é extremamente importante. Vide o exemplo que nós tivemos durante a pandemia, Éder. Nós tivemos que fazer via o quê? Via as rádios. Então, eu acredito neste tipo de comunicação e principalmente nas rádios comunitárias. Quem é Jeremias dos Santos por Jeremias dos Santos? Um cuiabano que nasceu no interior de Rosário Oeste, né, lá no distrito de Arruda. Um cuiabano lutador, né, que desde os 9 anos estava na rua vendendo jornal, vendendo picolé. É um lutador do povo, né? A gente dedicou desde jovem, quando nós fundamos o nosso sindicato dentro da empresa Cepromato, uma empresa pública, né, estatal, desde quando nós fomos presidente de bairro lá da Cidade Verde, quando a gente morou, conhecida como Coab Velha, desde quando nós fomos presidente do Centro Acadêmico de Educação Física, que foi um curso que eu quase fiz, acabei desistindo para fazer história, né? Nós somos um trabalhador de luta, dedicado seu tempo, quase todo o seu tempo, nas lutas sociais,
na luta em defesa do povo brasileiro. Não somos candidatos a nada, já fomos, né? Mas acreditamos que a democracia e os partidos políticos faz parte, né, do nosso dia a dia, e nós acreditamos que é possível ter um país de primeiro mundo chamado Brasil, que é extremamente rico. Basta o povo querer. O povo não pode ficar votando em patrão. Eu fico vendo aí o povo votando em agronegócio, né? O cara vai chegar lá, o cara apresenta projeto para discutir aborto, para discutir isso e aquilo, e não discute, por exemplo, uma proposta de geração de emprego, de geração de renda, uma proposta de mais democratização da comunicação. Então, eu sou o cara do povo. AM ou FM? As duas. Um cumprimenta o outro. Assim como o rádio comunitário cumprimenta a rádio educativa, cumprimenta a rádio comercial. Eu sou contra acabar com a rádio AM. Por quê? Porque o nosso povo que mora no Pantanal, o nosso povo que mora na região amazônica e alguma região do Nordeste tem direito de comunicação. Éder Moraes, comunicação faz parte dos direitos humanos, é um capítulo. Direitos humanos não é defender bandido, direitos humanos é defender emprego, é defender que o cidadão tenha uma casa, é defender que o cidadão tenha uma rádio comunitária, inclusive, no seu bairro. Então, a AM é espetacular. O Brasil é o que é hoje por causa da rádio AM. Por quê? Porque as rádios cumprimentam o poderio econômico. É a rádio que ajuda a desenvolver. Se todos os municípios, micros, pequenos municípios, tiver uma rádio comunitária lá, vai ajudar a desenvolver aquele município, principalmente na questão comercial. É só estudar um pouco da rádio AM que nós vamos ver isso. Rádio não é só para ficar tocando música. A rádio é para fazer notícia do dia a dia, principalmente notícias locais. Muito bem, quero agradecer sua presença aqui, Jeremias dos Santos, a TV Cuiabá, o programa Comando Geral. Nós nos sentimos bastante felizes com as informações que você pôde trazer aqui, né? Eu acho que deixou muito claro, muito bem explicitado, muito bem explicado para todos aqueles que nos assistem, pelo menos você ter uma ideia do que é uma rádio comunitária. Muitos costumam jogar numa vala comum, a rádio comunitária trata a coisa meia pormenorizada, quando na verdade nós estamos falando de algo muito grandioso, com um poder impactante, e se bem utilizado, se bem usado, com certeza faz a diferença na vida do cidadão lá na ponta final. Você tem aí o tempo necessário para despedir do nosso público. Éder Moraes, eu que agradeço esse convite, em nome da Associação Brasileira de Rádio Comunitária, em nome da Abraço Mato Grosso, em nome das rádios comunitárias, em especial da Rádio Comunitária CPFM, a qual eu faço parte, que preciso voltar com a minha programação, né? Eu tinha um programa chamado Opinião CPA, ou seja, mostrar que o CPA tem a minha opinião, e aí a gente entra em todos os meandros da política, no meio ambiente, etc., né? E dizer que discutir comunicação é importante porque é um setor fundamental. Não, na minha opinião, pessoal, não haveria golpe na nossa democracia em 2016 se não tivesse a participação efetiva dos meios de comunicação brasileiros. Não bastava só lá Sérgio Moro sacaneando com aquele Deltan da Lagenol, e os setores do Poder Judiciário, setores que influenciaram, né, no parlamento. Mas se não tivesse decididamente o papel do meio de comunicação, o Brasil não teria entrado no atraso, que foi, para nós, foi um atraso de vida esses últimos 7 anos, né? Então, agora nós temos um governo novo, um governo que precisa de muita compreensão, mas que com certeza vai fazer o que nós precisamos no dia a dia, que é o que um pai de família precisa no dia a dia. Quando ele chega em casa, ele abre a geladeira, ele vê que tem comida, que seus filhos estão alimentados, que seus filhos estão estudando. É isso que nós precisamos. Obrigado, e que este programa, com certeza, faça esse tipo de discussão no seu dia a dia, porque o povo brasileiro precisa cada vez mais de informação e também precisa se politizar. Viva a democracia! Viva! Viva o acesso democratizado à comunicação. Muito obrigado, meu amigo Jeremias dos Santos. Nós que volte agradecemos. tantas e quantas vezes julgar necessário. É só convidar. Obrigado.